No vídeo que passou, estávamos falando sobre um bate-papo entre o Lírio Parisotto e o Luiz Barsi. E eles diziam o seguinte: olha, o Ibovespa negocia em torno de 30 bilhões por dia. Em 20 dias úteis são 600 bilhões de reais. Em 2 meses, 1,2 trilhão. O mercado inteiro vale 4 trilhões e 30% equivale a cerca de 1,2 trilhão, que é o free float das empresas. O investimento no Brasil é inferior a 2 meses. Então, quem é que sempre ganha? A Bolsa, que sempre tem taxas, e as corretoras. Infelizmente, a cada 60 dias, em média, todas as ações trocam de mão. Você não pode ser feliz com essa necessidade de ficar trocando de posição a toda hora. Para Barsi, o comportamento médio do brasileiro ao investir na Bolsa de Valores é um reflexo de uma cultura incentivada ao longo de anos. De acordo com ele, o brasileiro é um agiota por excelência. Isso significa que ele foi incentivado durante anos a emprestar dinheiro. Primeiro por meio de aplicações na caderneta de poupança e agora por meio dos investimentos em ações. Venho sugerindo mecanismos que possam redirecionar a poupança para a geração de riqueza. Quando você faz isso, haverá geração de empregos e de riqueza para o país. Barsi defendeu que haja uma mudança de postura para que o investidor tenha em mente a busca por empresas sólidas e perenes. O segredo é um só: invista em boas empresas. Direcione os seus recursos para as empresas que paguem bons dividendos com a visão de ser um parceiro da empresa. Então aqui a gente concorda muito no sentido de que é preciso investir em boas empresas, estude-as, invista no que você conheça. A minha única divergência aqui é não no início da sua construção de riqueza, você não deve investir com foco em dividendos, porque as empresas que pagam dividendos geralmente elas valorizam pouco. Então prefira as ações de empresas que têm maior potencial de valorização para fazer o bolo crescer mais rápido. Faz sentido hoje, ou a partir do momento que se tornou um milionário, o Barsi ou o Parisotto investir em ações de dividendos? Claro que sim, porque ele já tinha um bom montante de recursos, aí o dividendo faz um sentido. Você está em empresas mais seguras, menos voláteis e que o dividendo em cima de uma fatia maior de recursos investidos tem algum sentido, faz alguma diferença. Do contrário, não enxergo como isso possa ser uma estratégia inteligente para quem está com pouco dinheiro para investir. E aí eles falam também em uma estratégia que eu defendo, que é investir em poucas e boas empresas. Em relação à sua carteira de investimento, Parisotto afirma que investe no máximo em 12 ações. Eu falo em 12 porque eu não tenho personalidade para investir em uma só. Me falta personalidade, brincou ele. A estratégia de ser focada em poucas ações acontece porque, segundo ele, no decorrer do ano, o bom desempenho da carteira vem de 2 ou 3 empresas no máximo. Eles carregam o resultado da carteira. Ele disse ainda que não existe dica quente de mercado e que o trabalho deve ser do investidor, que deve saber avaliar o cenário e principalmente o balanço das empresas. Para quem está pensando em começar a investir, a orientação do bilionário foi escolher 2 empresas do setor elétrico, siderurgias, setor de petróleo, minerador e bancos. Parisotto chamou atenção ainda para a Vale e para a Petrobras, que distribuíram juntas 160 bilhões de dividendos no ano passado. São empresas com histórico e com solidez, são empresas para casar. Barsi reforçou que, assim como o Parisotto, ele prefere a concentração de papéis em um portfólio em vez da diversificação, e que sua estratégia foi sempre reinvestir os dividendos ao longo dos anos. Por fim, ele disse que segue analisando os novos projetos no mercado. Durante a live, ele destacou as empresas Auren Energia, que é a ex-CESP, e a Vibra Energia. Segundo ele, são projetos interessantes e que podem rentabilizar bastante no decorrer do tempo. Entendemos essa lógica, defendemos essa lógica de diversificar pouco, de concentrar mais, poucas e boas empresas, sim. Eu faço um reparo com relação às estatais, cuidado com elas. As estatais estão sempre sujeitas à interferência política do sócio majoritário, que é o governo. O governo não é coisa boa, o governo não é um bom sócio, então eu prefiro ficar fora.
eu geralmente compro uma estatal quando eu percebo um potencial, porque ela está muito machucada pelo sócio, pelo governo, e aí me dá uma oportunidade de comprar ela por uma bagatela, aí sim. Mas carregar a longo prazo uma estatal é uma temeridade, porque o governo é um sócio nefasto, entendeu? Independente de que governo seja, ele é um sócio nefasto, é preferível ficar de fora, né? Apenas em alguns momentos fazer movimentações pontuais, estratégicas, para se dar bem investindo nas estatais. Mas fora isso, na visão de longo prazo, eu não consigo enxergar uma ação estatal para carregar na minha carteira de forma alguma. Para mim não faz sentido, não consigo defender essa ideia, né? Muito bem, diante disso tudo, também quero falar aqui sobre um relatório. Eu tenho um relatório específico que a XP faz e eles me mandaram com os resultados foi um relatório com o seguinte título: resultados do primeiro trimestre, o que esperar. Então foi um relatório, é a corretora que eu uso, a XP, e eles me mandam mensalmente alguns relatórios mais específicos, e esse foi um dos que eu recebi agora recentemente. Então eles disseram: a temporada de resultados do primeiro trimestre iniciou-se no dia 20 de abril. Neste último trimestre, o Brasil se destacou como a melhor bolsa dentre as principais do mundo. Isso eles estão se reportando a janeiro, fevereiro e março, né? Apesar das preocupações com o conflito Rússia e Ucrânia, os riscos de uma política monetária mais apertada, em meio à disparada dos preços de commodity, energia e alimentos em especial, o mercado brasileiro tem ido na contramão de 2021, quando a Ibovespa terminou como uma das piores bolsas do mundo. Em 2022, o Brasil tem se beneficiado de uma combinação que combina aí o quê? A rotação global de ações de crescimento para ações de valor, uma forte exposição do país em commodities e bancos, um valuation ainda muito atrativo apesar do rally recente, fluxo de outros mercados emergentes vindo para o Brasil e, por fim, o país está chegando ao fim do seu ciclo de alta de juros, enquanto o Federal Reserve e outros bancos centrais eles estarão apenas começando a subir os juros. Isso é importante porque nós tivemos a alta da Selic agora essa semana, mas é importante entender que nós estamos muito mais próximos do término desse ciclo de alta do que do início. Então isso vai repercutir na hora que o Banco Central mais à frente disser que está encerrado o ciclo de alta da Selic. Isso vai trazer um olhar muito mais instigante para a renda variável, né? E vai haver um refluxo de recursos que saíram buscando a renda fixa, que eu não consigo entender a lógica, mas que muita gente acaba fazendo isso, e vai haver um retorno para a renda variável dos que saíram em busca da renda fixa, né? Diante disso, há uma expectativa, segundo a XP, de alta para a Bolsa esse ano. No primeiro trimestre, o Ibovespa subiu 14,5%. Em dólares, a alta foi ainda mais acentuada, chegou a 34,5%, em comparação com queda, por exemplo, do S&P 500 nos Estados Unidos, que foi de 4,9%. E um retorno de menos 5,7% nos mercados globais, se a gente olhar o MSCI em dólares, né? Há uma expectativa de alta de commodities ainda pela frente, né? E há uma expectativa de melhores resultados, em especial aí quando a gente olha o segundo semestre, que tende a ser um segundo semestre mais positivo para diversos setores. O varejo, que tem sido tão prejudicado e penalizado no primeiro semestre, tem amplo potencial de crescimento no segundo semestre, a partir de julho. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Há alguns setores continua como bastante expectativa aí nesse relatório da XP. Eles destacam aí os setores do agronegócio, né?
que tende a continuar crescendo. O setor bancário também há um olhar muito positivo da área da XP. Setor de bebidas, de bens de capital, construtoras, eles identificam também uma boa resiliência. A área de educação, eles enxergam boas perspectivas. Mineração, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, saúde, shopping center e as small caps. São algumas áreas que eles estão enxergando aí com boas perspectivas para o carregamento aí no segundo semestre, né? Então, alguns dados desse relatório que eu estou aqui compartilhando com vocês para vocês terem um pouco a ideia macro, né? Dessa análise mais refinada da XP que é enviada aí para alguns dos seus clientes. O que mais seria importante a gente destacar neste vídeo? Bom, a gente pode destacar que nós tivemos aí, após um forte início de ano, né, na Bolsa, janeiro, fevereiro e março, tivemos um forte início de ano, e aí a partir de abril, o que é que a gente viu? A gente viu que o estrangeiro botou o pé no freio e na última semana de abril descarregou aí uma parte de sua posição. Estavam aí com cerca de 65 bilhões até o final de março positivo de ingresso de capital na Bolsa, comprando ações, e eles retiraram 7,7 bilhões na última semana. Se pegarmos aí o mês de abril como um todo, foram 6 bi na última semana, totalizou 7,7 bi de saída dos estrangeiros. Olhando os primeiros dias de maio, Clóvis, o que é que você está vendo? O estrangeiro continua saindo. O estrangeiro continua saindo e se olharmos até o dia 3 de maio, os estrangeiros retiraram mais 3,35 bilhões da Bolsa, totalizando, portanto, quase 11 bilhões, quase não, 11 bilhões, totalizando 11 bilhões de reais já em saques do dinheiro que estava positivo na Bolsa. 11 bilhões de reais dos 65 bi que tinha positivo em março, 11 saíram, ficaram o quê? Ficaram 54 bi até o dia 3 de maio. Então, os estrangeiros batendo em retirada. Isso explica muito essa queda da Bolsa, né? Aprenda isso. Estrangeiro entrando, Bolsa para cima. Estrangeiro saindo, Bolsa para baixo. Quais os cenários que a gente trabalhou? Fizemos 2 cenários no início do ano, né? 120 mil pontos e 125. Dissemos que 120 mil era o mais provável. 125 mil era possível, né? Possível. Então, o primeiro cenário a gente atingiu com folga, fomos a 121.570 e dissemos, vamos olhar, porque os estrangeiros se continuarem entrando, vamos buscar os 125 e lá chegando, se os estrangeiros continuarem entrando, vamos para os 130, foi isso que a gente disse, mas em Bolsa a gente precisa ir passo a passo, etapa por etapa, não dá para querer dizer, cravar, não vai acontecer isso, não, sempre temos que ir aqui com prudência dizer, vamos acompanhando, e foi exatamente o que a gente fez, e quando a gente percebeu, agora houve uma indefinição de abril até o dia 22, os estrangeiros só tinham retirado 1,7 bilhão da Bolsa, muito pouco, eles estavam com 65 bi de entrada positiva, né? Retiraram só 1,7, então insignificante, mas quando chegou a última semana de abril, eles pesaram a mão, tiraram 6 bi e aí foram para 7,7 de retirada e agora em maio até o dia 3 foram mais 3,3 bilhões até o dia 3, totalizando 11 bilhões de saída e o saldo então remanescente positivo ainda de 54 bi, mas lembre-se que já foi de 65 bi. Por isso a Bolsa corrigindo. Clóvis, quais são os alvos agora dentro desse processo de correção? Estamos vendo aí os 100 mil pontos como a área de atração para essa queda, né? Os 100 mil pontos, que tem um fundo duplo nos 100 mil pontos. Então, muito certamente a gente bate esses 100 mil pontos e esperamos o quê? Um jogar para cima.
a partir dos 100 mil pontos. Qual o fato novo que estamos vendo nos primeiros dias de maio? Em abril teve um fato novo que foi a entrada dos CPFs. Janeiro venderam, fevereiro venderam, março venderam, saldo negativo todos os meses. Em abril teve saldo positivo de 4 bilhões e pouco dos CPFs, ou seja, compraram na alta. E agora, os institucionais, o que estão fazendo? Em maio, os institucionais estão comprando. Então, se a gente pegar os institucionais, aí estamos falando de bancos, corretoras, os fundos de investimentos, né? Eles, até o dia 3, eles compraram 2,2 bilhões, terminaram com 2,2 bilhões de saldo positivo, até o dia 3 de maio. Então, 2 dias foram 2,2 bilhões de entrada, saldo positivo dos institucionais. É uma nova tendência, eles estão começando a entrar agora, que estamos próximos aí dessa região dos 100 mil pontos, 104 mil pontos, nessa faixa, eles estão entrando para jogar a bolsa para cima. Bom, se só o institucional estiver voltando nesse patamar aí da região dos 100 mil pontos, nós vamos talvez no máximo nos 115, não vai passar disso, não acredito. Não tem força de combustão para jogar mais além. Para jogar mais além, o estrangeiro precisa voltar. Aí sim, vamos observar. Se o estrangeiro voltar agora nos 100 mil pontos, pode ser que a gente volte lá para os 121, 125. Será que vai acontecer? Deus é que sabe. Quem pode garantir? Deus. Mas nós temos que ir estudando e acompanhando, entendendo a dinâmica e os fluxos. Dinâmica e fluxos, né? É isso que a gente precisa fazer. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.